Graça e paz, meus irmãos, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo todos os irmãos com essa graça, que essa graça de Deus venha superabundar a vida de cada um, né? Que o amor de Deus, o Espírito Santo, possa cada vez mais estar enchendo o coração de todos os irmãos, porque nesse período em que passamos, esse período de pandemia, é um período muito triste para muitos daqueles que estão perdendo a fé. Deus diz que nos últimos dias até os escolhidos possivelmente serão enganados. Então, meus irmãos, que nós possamos perseverar no amor de Cristo, que nós possamos perseverar na palavra de Deus, que nós possamos cada vez mais fazer com que o Espírito Santo faça da nossa vida um caminhar para a vida eterna. Então, que o Espírito Santo possa, além de habitar na vida de cada irmão, possa tomar de conta da casa de cada irmão. E assim, sua esposa, seus filhos, seus pais, todos eles possam ver as boas obras e possam glorificar ao Pai que está no céu. Meus irmãos, a reflexão que eu trago hoje aos irmãos está no livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 até o versículo 15. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. É uma passagem que fala sobre a parábola do semeador. Então vamos ler capítulo 8 de Lucas, versículos de 4 até o 15, que diz o seguinte: Afluindo uma grande multidão, vinda ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e este, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nisso ficou uma dúvida com os discípulos. E a partir do versículo 9, o Senhor esclarece sobre o que quer dizer essa parábola. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outro é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. A que caiu entre espinhos são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleitos da vida. Os demais frutos não conseguem amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificaram com perseverança. Meus irmãos, a gente tem que entender que essa parábola, ela não é um crescimento espiritual. Primeiro, a nossa semente cai na terra ruim. Segundo, cai na terra rochosa. Terceiro, na terra com espinhos. E por último, ela frutifica bom. Isso aqui o Senhor está colocando para nós. Isso é a maneira de nós, como cristãos, nos enxergarmos nessa parábola. Porque aqui existem 4 modelos de cristãos. Existem aqueles que aceitam a palavra de Deus, mas que de imediato o inimigo ele muda a cabeça dessas pessoas. Existe aquele que nem aceita, é esse que o inimigo não quer que creia, é o que o Senhor começa
falando aqui no versículo 11. Este é o sentido no versículo 12. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que crendo seja salvo. O intuito do inimigo, meus irmãos, é que a gente não seja salvo. Esse é o desejo dele. Então ele quer tirar do nosso coração qualquer certeza que a gente tem, qualquer fé que a gente tenha no Senhor Jesus Cristo. Qualquer certeza que a gente tenha nessa palavra aqui. Porque essa palavra é quem liberta o homem. Essa palavra aqui é quem limpa o homem do pecado. Então, o que o inimigo quer é que essa palavra nem chegue aos nossos ouvidos. E se chegar, de imediatamente, o inimigo solta os dardos inflamados para que a gente se ocupe com coisas vãs, com coisas do mundo, para que assim a gente não dê ouvidos à palavra de Deus. E, dando ouvido à palavra de Deus, estamos crendo e acabamos sendo salvos. Esse não é o desejo do inimigo. Segunda semente, meus irmãos, é aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Essa própria explicação de Jesus já diz tudo. Mas que nós possamos nos colocar como cristãos em alguma dessas sementes aqui, em alguns desses solos aqui. Nós cristãos somos o solo. A semente é a palavra de Deus. Então que nós possamos nos enxergar em qualquer um desses solos aqui para melhorarmos como cristãos. Se o meu solo é rochoso, esse que não tem raiz, aquela mensagem que eu recebo a mensagem de Deus e de imediatamente eu não permito que o Espírito Santo faça morada na minha vida e assim eu começo a praticar as coisas do mundo e esqueço a mensagem que eu acreditei, que é a mensagem de Deus. Esse é o solo rochoso. O solo com os espinhos é esse solo que a gente muitas vezes aceita a palavra de Deus, mas a gente se sufoca, porque nós preferimos as coisas do mundo. Nós nos enchemos da palavra de Deus, concordamos com tudo, porém vêm as dificuldades. O Senhor disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz, meus irmãos, é um momento de dificuldade. Nós estamos passando por um período de pandemia muito difícil. E isso é uma dificuldade. Nós passamos por um período de transmitir o Evangelho de Deus. Hoje, muitas vezes, as pessoas falam de Deus de uma forma banal. Hoje, muitas vezes, as pessoas falam de Deus de uma forma corriqueira, de uma forma de costume, mas não fala com o devido amor, mas não fala com o devido respeito, mas não tem essa fé verdadeira, que é a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, que nós possamos entender essa verdadeira mensagem, que nós possamos nos colocar aqui como solo, mas desejar ser o solo bom. Esse que a palavra de Deus entra, habita em nosso coração, faz morada e faz com que nós automaticamente negamos o mundo, negamos as práticas mundanas. Esse é o desejo do Senhor. É que nós, ao recebermos essa palavra, nós possamos mudar de vida, ser nova criatura em Cristo Jesus e assim falar das boas obras. E que ao mudar da nossa vida, as pessoas possam ver que a nossa vida mudou por conta de Cristo, como diz lá em Mateus 5. Que as nossas obras possam ser vistas para que todo mundo glorifique Deus que está no céu. Eu mudei de vida, não foi porque eu quis. Na verdade eu quis, mas o Espírito Santo que habitou em mim fez morada e fez com que eu negasse todas essas práticas mundanas. Então, meus irmãos, o Senhor diz aqui no versículo 10, na parte B, o seguinte: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. O Senhor, Ele quer que nós tiremos dessa mensagem, dessa palavra, dessa Bíblia, o que Ele quer para a nossa vida. Toda e qualquer revelação de Deus está aqui na Bíblia. Qualquer coisa que for dita, que não tiver nessa mensagem, é anátema. Então que nós possamos, meus irmãos, ler essa mensagem
que nós possamos invocar o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida. Porque quem vai revelar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é o Espírito Santo. Para isso, nós temos que, ao acordar até dormir, ter contato com o Espírito Santo. Porque ao passarmos um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, sem invocar o nome de Deus, sem trazê-lo para dentro da nossa casa, sem conhecer o que Ele quer para nós, nós estamos tendenciosos a cair. Acontecer como muitos e muitos irmãos que caíram e que até hoje não conseguiram se levantar. Então, meus irmãos, o Senhor quer que nós sejamos um solo fértil. O Senhor, Ele nos trouxe a mensagem de graça e de graça passaremos. Então, essa mensagem que eu trago para os irmãos, que Deus, que é o autor dessa mensagem aqui, possa colocá-la no nosso coração para que nós possamos aplicar todos os dias na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa família. E só há um jeito de conhecer Jesus, é lendo a mensagem de Deus. Só há um jeito de saber o que Jesus quer para a nossa vida, é lendo a mensagem de Deus. É permitido que o Espírito Santo entre na nossa vida e faça morada. Que Deus abençoe cada um. Eu me chamo Danilo Gonçalves, de Afogados da Engazeira, sou da Primeira Igreja Batista de Afogados. Um enorme abraço, que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.